Olá, estamos aqui para mais um encontro sobre regressão e investigação do inconsciente e hoje iremos falar sobre a história de uma jovem que veio nos procurar, pois trazia um fluxo sanguíneo constante. Apesar de jovem que era, já havia anos que o fluxo não se desfazia e os médicos se mostravam tanto quanto preocupados, pedindo exames específicos e desconfiando até de coisas muito mais graves. E aí, essa jovem, cheia de planos, de estudo, veio nos procurar e nós fizemos para ela uma regressão que trouxe grandes resultados. Então, na verdade, veio contar uma história de uma jovem que sonhava com a liberdade. Ela morava em um lugar muito bonito, à beira de um abismo, com uma vista muito bonita, uma varanda muito linda, e do outro lado havia um local na montanha onde ela gostava muito de ficar e ver o sol se pôr. E ela sonhava em sair daquele lugar, estudar, alcançar grandes coisas. Sonhava ser livre. Só que os pais tinham para com ela um cuidado excessivo demais. E ela sonhava estudar, mas os pais não queriam que ela fosse muito longe. Tinham aquele cuidado em excesso, quase um cuidado egoísta. E aí, com o tempo, ela foi se frustrando, pois na sua região não havia estudos mais profundos, mais adiantados, e ela teve que se ver sem estudos, e ela foi ficando triste, porque ela sonhava estudar e viajar e sair daquele lugar. E em contrapartida, ela foi se definhando, desanimando, não se interessou pelos rapazes da região e não teve coragem de falar dos seus sentimentos. Definhava por dentro, esgotando um esgotamento profundo. O coração dela sangrava, almejando liberdade. Falta de aceitação, ela adoeceu. Então, ela conta a história que ela tinha um irmão, o irmão se casou e ela teve sobrinhos e ela tinha um carinho muito grande pelos sobrinhos, mas ela foi perdendo a vontade de viver. O coração sangrando, a tristeza pela falta de liberdade fez com que ela viesse a desencarnar. Desencarnando, ela foi logo socorrida. E sendo socorrida, recebeu tratamentos e depois foi vivenciando no plano espiritual, estudando em grandes bibliotecas, e a mente dela era como se viajasse. E ela ficou muito tempo ali, como se misturasse na mente dela um pouco de insegurança do porvir. E aí uma senhora, uma mentora, disse a ela que a evolução é assim mesmo. Onde mais se tem dificuldades, mais se constrói no firmamento. Tem que ter força e fé para viver cada momento. Muitas vezes o que os outros fazem é aprendizado, superar obstáculos que criamos no passado. Tem entendimento no momento esperado. Tudo quanto retornar carrega medo do passado. Passado não tem como voltar. Deixe o medo de lado para a vida sublimar. Siga adiante, se liberte, não tem por que voltar lá. Vive, caminha, sorria, seja alegre no dia a dia, ao que veio burilar. Não sofra mais o passado, não precisa voltar. Ao estado sombrio, deixe para lá. Pense no futuro radiante, o presente constante, o alto a lhe doar. Seja confiante, constante, as portas se abrirá. Confie nas mãos amigas a que veio guiar. Não se prenda a momentos, libertar. Tudo é muito passageiro. Você pode conseguir alçar voos mais altos a que veio cumprir. E aí aconselhou aos pais de agora, que eram os pais da vivência anterior, eles trouxeram o seguinte ensinamento: pais presentes, amparando, não sufoque o filho com apressos demais do caminho. Caminhe sempre ao lado, dando suporte, e não se prenda ao passado. Todos aqui viemos faz parte de aprendizado.
Amemos com liberdade. Este é o maior legado. E meus amigos, após a regressão, essa jovem não mais teve fluxo sanguíneo. Mas como assim? Por quê? Na verdade, quando chegou agora, em épocas dela alçar voos, buscar uma faculdade, buscar sair de casa, ela linkou os medos, porque afinal de contas os pais eram os mesmos. Claro que os pais hoje são transformados, pais que buscam ter amizade, incentivam os estudos, mas os medos dela linkaram nessa existência. E ao invés do coração sangrar, a energia que desde que ela criança lançara de medo, medo de sair de casa, medo de não conseguir sair. Então são medos que nós trazemos. Fez com que o sangramento se tornasse constante. E o que o sangramento ele quer dizer? Ele quer dizer perda de vida, perda de energia. A pessoa vai se esvaindo, ela vai se perdendo, como se ela não quisesse mais viver. Então, a partir desse momento, essa jovem não mais teve essas questões, buscando sempre, constantemente, o caminho da luz. E um ensinamento que nós gostaríamos de passar para todos os irmãos, que os mentores veio nos dizer nessas frases lindíssimas, né? É que todos nós aqui viemos, faz parte do aprendizado. Amemos com liberdade, esse é o maior legado. Meus amigos, o amor liberta, o amor não aprisiona. O que aprisiona é o egoísmo, o que aprisiona é o ciúmes, o que aprisiona é o medo. Deixe ir, deixe fluir, para que possa vivenciar as próprias experiências. Falo também de relacionamento. O mais lindo do universo é ter um passarinho solto, tratar dele, cuidar dele com carinho, permitir que ele voe alto, na certeza de que você traz tanta felicidade a ele e trata tão bem ele, que ele voltará sempre. Ninguém é prisioneiro de ninguém. Não precisamos ter medo porque vai e que não volta. Amar também é deixar ir, na certeza de que o amor profundo sempre retornará. E é uma lição também para nós como pais, para que possamos deixar fluir, para que não permitamos que os nossos filhos se esvaiem em desânimos por conta dos nossos medos. Em contrapartida, precisamos cuidar, precisamos velar, precisamos incentivar a baterem asas. Esse é o grande legado. Prepará-los para que possam sair do ninho, porque é assim que funciona toda a natureza. Somos tratados, somos alimentados e fortalecidos para que futuramente possamos bater nossas asas. Ouvi uma frase de uma grande amiga um tempo atrás e ela me disse que a mãe perfeita é a mãe que se torna desnecessária. Forte, né? Na verdade é bem isso. É aquela que fica olhando as vitórias do filho. Claro que se preciso for, ela estará sempre junto. É aquela mãe que será sempre lembrada e sempre amada, mas que criou filhos prontos para vivenciar suas próprias experiências. Deixemos livre, preparemos o caminho, mas deixemos livres para que eles possam seguir a jornada. E essa é a grande lição que a regressão veio nos trazer, de cura, de melhora, de alívio, de ensinamento. Que tenhamos muita luz e muita paz.